Oi, oi, turma! Vamos então começar uma matéria nova. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito justamente de escala mundial em que vários países da Europa e os Estados Unidos da América entraram em conflito de 1914 até 1918. Agora, por que essa guerra aconteceu e foi desse jeito? A gente tem várias causas para o início dessa Primeira Guerra Mundial, que na época foi chamada de a Grande Guerra, porque nunca antes na história do mundo foi travada uma guerra nessa escala monumental. A primeira causa para essa guerra foi justamente o ultranacionalismo. O que isso significa? Quando você se diz nacionalista, é o quê? Que você é patriota, que você quer defender sua nação, você quer defender o seu país. Agora, o ultranacionalismo já é aquele nacionalismo exacerbado, exagerado, é aquele nacionalismo fanático, em que você quer defender sua nação a todo custo, que você quer ter um motivo para defender e provar que a sua nação é melhor que todos os outros, que o seu povo é melhor do que os outros povos estrangeiros. Então a gente tem ultranacionalismo crescendo na Europa nesse momento de uma maneira muito forte. Outro motivo para a Grande Guerra, que justamente mais ou menos a partir de 1870, por aí, vai acontecer uma corrida armamentista muito grande, vai ter uma produção em larga escala de armamento bélico, de inovações para o armamento bélico que os outros países não tinham conhecimento até então. Então, quando estoura a Primeira Guerra, quando essas novas tecnologias militares vão ser utilizadas. Outro motivo muito importante é o imperialismo que está acontecendo nessa época. O que é o imperialismo? É justamente uma política de dominação de outros territórios, que a gente tem grandes potências europeias, a Inglaterra, a França, a Alemanha, querendo dominar novos territórios no Oriente, no continente africano também, formar novas colônias ali naquela região, para justamente ter mais lucro, ter mais mercado consumidor. E essa disputa por mercado consumidor vai influenciar justamente a disputa entre esses países. Então a gente vê que o imperialismo é uma disputa econômica. Outro grande motivo é o sentimento de revanchismo, principalmente revanchismo da França para a Alemanha. Porque em 1870 acontece a Guerra Franco-Prussiana entre França e Alemanha, na qual a Alemanha saiu vitoriosa e conseguiu anexar dois territórios muito importantes da França, que era a região da Alsácia e da Lorena, que eram regiões ricas em minérios de carvão. E o carvão era a principal força motriz da Revolução Industrial desse momento que estava acontecendo. Então a França vai se sentir muito humilhada em perder essas duas regiões e vai querer um pretexto, menor que fosse, para poder travar uma nova guerra contra a Alemanha. Essa rivalidade entre França e Alemanha era tão grande nesse momento, turma, que quando a Alemanha ganhou a Guerra Franco-Prussiana, os alemães, o Kaiser alemão, fez questão de que o Tratado de Rendição da França fosse assinado no Palácio de Versalhes, que era o símbolo da realeza francesa daquele momento, justamente para humilhar os franceses. E só para vocês terem uma noção, a gente sabe que a Primeira Grande Guerra termina e que a Alemanha é considerada a responsável, e como ela teve que se render, ela teve que assinar um tratado de rendição. E a França fez questão que o Kaiser alemão assinasse esse tratado no Palácio de Versalhes também. Só que no meio do caminho, quando eles estavam vindo pelo trem, os franceses resolveram apresentar esse acordo bem no trem, no meio do caminho, para que o Kaiser assinasse, para que os alemães assinassem antes de chegar definitivamente na França e dali voltassem, para tentar humilhar ainda mais os alemães que perderam essa guerra. Aí vocês acham que a história termina por aí? Não, só como curiosidade, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler consegue invadir a França e fez com que metade da França fosse ocupada pelos nazistas, ele fez com que a França assinasse um acordo de rendição, e esse acordo tinha que ser assinado no mesmo trem em que o Kaiser alemão teve que assinar o Tratado de Rendição da Primeira Guerra. Só que esse trem já não estava mais em uso, porque era um trem antigo, só que o vagão onde foi assinado aquele tratado estava dentro de um museu francês. Então Hitler fez questão que aquele novo Tratado de Rendição da França fosse assinado naquele vagão. E, turma, caso Hitler não tivesse se suicidado, muito provavelmente a França ia exigir que ele assinasse aquele tratado de rendição da Alemanha pela Segunda Guerra Mundial naquele mesmo vagão. Só para vocês terem uma noção de como era a rivalidade, o sentimento de revanchismo entre essas duas nações. Bem, voltando lá para antes da Primeira Guerra Mundial, outra causa muito importante
foi justamente a política de alianças secretas, turma. E políticas de alianças secretas eram secretas mesmo. A gente não tem como é hoje em dia em que um diplomata vai a um país, firma um acordo, é noticiado, todos os outros países sabem disso. Dessa vez era feito justamente na surdina. Então a gente tem países se aliando secretamente e caso algum país entrasse em guerra com outro, ele ia chamar os seus aliados naquele momento. Então a gente tem vários países europeus fazendo essas alianças secretas sem que os outros saibam. E aí com isso fez com que cada um se sentisse muito poderoso. Dentro dessa política de alianças, vamos ter dois grandes grupos sendo formados, que um vai ser a Tríplice Aliança, formada por Império Austro-Húngaro, pela Alemanha e pela Itália. E teremos o outro grupo chamado de Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Então, turma, a gente tem na Europa, nesse momento, tudo. A gente tem um armamento bélico pesado, uma política de alianças entre os países, a gente tem o sentimento de ultranacionalismo, a gente tem o sentimento de revanchismo entre as nações. Então qualquer coisa poderia servir de pretexto para começar uma guerra entre dois países ou mais. Então, a Europa como toda era um grande barril de pólvora prestes a explodir por qualquer acontecimento, por qualquer incidente. E esse incidente vai acontecer justamente na Bósnia. A Bósnia, turma, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Só que um país vizinho da Bósnia era a Sérvia. E a Sérvia estava muito incomodada com essa expansão do Império Austro-Húngaro para o leste europeu. Em determinado momento, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, faz uma visita à Bósnia, a capital da Bósnia na época, que era Sarajevo, justamente para tentar apaziguar os ânimos, para fazer politicagem naquela região. E aí, um grupo terrorista sérvio, chamado de Mão Negra, vai se aproveitar disso e mandar um terrorista para tentar assassinar o arquiduque. Então, no meio de uma travessia que o Francisco Ferdinando estava fazendo em um carro com um teto aberto, o terrorista da Mão Negra vai se aproximar e vai atirar contra o Francisco Ferdinando, matando ele de fato. E aí isso vai criar um incidente diplomático muito grande, porque a gente tem um terrorista sérvio dentro da Bósnia que conseguiu matar um grande nobre pertencente à realeza do Império Austro-Húngaro. Então o Império Austro-Húngaro vai querer algum tipo de retratação por parte da Sérvia, já que o terrorista era sérvio. Só que a Sérvia não vai fazer nada disso, ela vai se manter neutra, dizer que não teve nada a ver com o atentado e que não vai fazer nada contra esse grupo terrorista sérvio. E aí, com isso, o Império Austro-Húngaro resolve, então, invadir a Sérvia justamente para conquistá-la e anexá-la ao seu território imperial. Só que isso foi um problema muito grande, porque a Sérvia era uma aliada da Rússia, do Império Russo nesse momento. E quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, logo o Império Russo vai defendê-la. E a Rússia, então, declara guerra contra o Império Austro-Húngaro. Só que como o Império Austro-Húngaro é aliado da Alemanha e da Itália, essas duas nações declaram guerra contra a Rússia. Só que como a Rússia é aliada da França e da Inglaterra, França e Inglaterra então declaram guerra à Itália, à Alemanha também. É como se fosse um efeito dominó que foi ocasionando tudo isso. Então, turma, o cenário estava montado, todas essas grandes nações declararam guerra e começaram justamente a preparar suas tropas para isso. Só que a população de cada nação estava até muito feliz com isso, porque o que é muito contraditório, porque até aquele momento então, toda guerra travada entre dois países era quase como vista como um grande esporte sendo praticado. Porque o modelo de guerra que eles tinham em mente era aquele modelo de guerra antigo, de mais de 30 anos atrás, em que vinha uma fileira de soldados, preparava o mosquete, preparava a munição, atirava, preparava de novo e depois partia assim. Era uma guerra muito mais lenta. Só que agora, por conta desse avanço bélico, dessas novas tecnologias militares, a guerra vai se tornar muito mais brutal. Você mata, a partir desse momento, de uma maneira muito mais fácil. Você pode matar dezenas de pessoas em 1 segundo apenas com uma metralhadora. E é isso que eles não tinham noção ainda na época. Então, todos os europeus, nesse momento, estavam acostumados com um outro tipo de guerra.
E aí o que eles vão ver vai ser uma guerra totalmente nova, algo que eles não estavam preparados e algo que vai traumatizar toda a população europeia. A primeira parte da Primeira Guerra Mundial, turma, é justamente conhecida como a etapa de movimento, em que justamente os soldados e as tropas militares vão se posicionar nas suas fronteiras para poder se encontrar e fazerem sua batalha. E a segunda etapa dessa guerra, que é a mais importante, mais emblemática de todas, é justamente a Guerra das Trincheiras, que no momento em que os dois exércitos se encontram, eles começam a cavar uma vala, uma trincheira, um buraco, justamente para poder se proteger lá dentro, coloca arame farpado, sacos de areia, cercas em volta, para justamente se proteger, e aí ficam os dois exércitos, um em frente ao outro, tentando atingir, tentando atirar, tentando jogar bomba, às vezes tentando fazer uma investida, saindo das trincheiras e querendo invadir a outra trincheira. E com isso vai morrer muita gente. E essa fase da Guerra das Trincheiras é conhecida como uma fase da guerra justamente parada. Por quê? Às vezes essa trincheira conseguia dominar a outra, mas logo depois tinha uma outra trincheira inimiga, e aí às vezes essa trincheira inimiga ganhava fazendo essa tropa aqui recuar a trincheira anterior. Então ficava um jogo de avança e recua o tempo todo. E logo essa região em que estavam os exércitos, que estavam as tropas, ficou conhecida como a Terra de Ninguém, porque ficou uma região totalmente devastada pela guerra, em que acontecia esse jogo de avança e recua, sem que uma tropa conseguisse de fato ganhar da outra, vencer a outra. Por que essa guerra foi tão brutal e traumatizou as pessoas? Lembrando que vai ser a primeira guerra travada no continente europeu que eles vão utilizar os novos armamentos. Que novos armamentos são esses? Metralhadoras, pistolas, rifles, lança-chamas, vão utilizar aviões de guerra, vão utilizar os primeiros tanques. E a arma mais cruel, talvez, é justamente a utilização do gás para eliminar as pessoas, principalmente o gás mostarda, que fazia com que as pessoas se asfixiassem. Essa Guerra das Trincheiras também então durou 3 anos, até que 2 grandes acontecimentos vão mudar a jornada da Primeira Guerra Mundial. O primeiro deles foi a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, que a gente vai falar sobre ela numa próxima aula, e no mesmo ano, quando os Estados Unidos resolvem participar da Primeira Guerra Mundial, porque eles tiveram um navio mercantil que estava enviando alimentos e produtos de primeira necessidade para a Tríplice Entente, foi naufragado pelos alemães. E aí, com isso, os Estados Unidos resolveu participar dessa guerra enviando tropas militares também. E aí, com essa ajuda dos Estados Unidos, a guerra vai virar a favor da Tríplice Entente. A Itália é o primeiro país da Tríplice Aliança a sair dessa guerra, que não queria mais se envolver nesse conflito armado, deixando somente então o Império Austro-Húngaro e a Alemanha combatendo França, Inglaterra e Estados Unidos. Logo, esses 2 grandes impérios não vão ter mais forças de sustentar essa guerra, de conseguir manter esse exército lutando. E aí, então, eles vão se render e querer assinar um tratado de armistício, que é justamente um tratado de paz. Esse tratado que encerrou a Primeira Guerra Mundial foi conhecido como o Tratado de Versalhes, que foi justamente redigido e formulado em Versalhes, na França. Só que esse tratado foi um conjunto de medidas impostas pelos países vencedores para os perdedores. E com isso a Alemanha foi responsabilizada pela guerra, ela foi considerada a culpada pela Grande Guerra, o que a gente sabe que não é verdade. Ela participou sim da guerra, junto com todas as outras nações que queriam também essa guerra. Historicamente, quem foi o culpado pela Primeira Guerra Mundial? Na verdade, foram todos esses países, não a Alemanha. Agora, Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer, sim, com toda certeza, que a culpada foi a Alemanha. Mas, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não tinha realmente culpa nenhuma dessa guerra. Todas as medidas do Tratado de Versalhes vinham justamente para prejudicar diretamente a Alemanha, que era uma grande potência da época, e que a França e a Inglaterra não queriam dividir o poder mundial com elas novamente. Então foram medidas justamente para prejudicar ao máximo, prejudicar a economia da Alemanha, como, por exemplo, a Alemanha teve que pagar uma indenização pesada aos países vencedores por ter causado
causado essa Primeira Guerra Mundial. Além disso, a Alemanha perdeu o território da Alsácia e da Lorena novamente para a França conseguiu de volta. E além disso, a Alemanha teve várias restrições econômicas, várias restrições militares. Eles não podiam ter um número X de tropas militares na sua nação. Também foi derrubada o Império Prússio, justamente não existe mais agora uma monarquia, o Kaiser alemão é deposto, e aí as nações vencedoras forçam uma nova república para a Alemanha nesse momento. E com a economia alemã totalmente destruída e restringida dessa maneira pelas nações vitoriosas, ficou muito difícil justamente da Alemanha conseguir se restabelecer nesses anos 20 e 30, e serviu também justamente para a ascensão de um partido político de extrema-direita, dos nazistas, se consolidarem lá e justamente começarem uma nova guerra. Então, turma, resumindo a aula sobre a Primeira Guerra Mundial, foi um conflito mundial, praticamente europeu, que só teve a participação física dos Estados Unidos mesmo, das tropas americanas. O Brasil participou somente enviando alimentos e medicamentos de primeiros socorros para a tríplice entente, também ajudando a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Começou por quê? Porque a Europa, nesse momento, estava tendo um período de grande tensão política, porque tinha o ultranacionalismo, tinha políticas secretas, tinha o imperialismo, ou seja, a busca por novos mercados consumidores, ou seja, disputas econômicas entre essas nações, principalmente de França e Inglaterra contra a Alemanha, e por causa de um incidente diplomático entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, começou a Primeira Guerra Mundial com isso, com cada país aliado um ao outro, defendendo um ao outro, e aí isso gerou uma guerra em escala mundial. O resultado dessa guerra foi negativo para a Alemanha e para o Império Austro-Húngaro, que teve que se desfazer em várias outras repúblicas menores, e a Alemanha foi considerada a culpada pela guerra, o que a gente sabe agora que não é verdade. Mas o Tratado de Versalhes, então, que ficou conhecido na Alemanha como o Ditado de Versalhes, por causa do seu caráter punitivo contra a Alemanha, vai prejudicar em muito a economia alemã posteriormente e fez com que os alemães desse período quisessem uma revanche também contra a França e a Inglaterra. Mas a história da Segunda Guerra Mundial fica para outro vídeo. Então terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.